Esse é Renato Amoedo, também conhecido como Renato 38. Para algumas pessoas, um gênio. Se não quiser financiar isso aí que tá aparecendo na tela, não é isso? Não gostou desse cara aí, não quer financiar o pai dele, não quer financiar ele, não quer financiar seja lá o que venha do dinheiro de imposto, beleza. Você vai lá e compra Bitcoin. Essa é a minha mensagem. Para outros, um louco. Quem não é padre, quem nunca foi padre pode ser papa. Esses caras que são vagabundo, que são comunistas, que entram na igreja pra pegar menino e de negócio de teologia da libertação. Esses caras nunca foram padres. Nesse vídeo eu vou falar algumas de suas ideias e explicar de maneira simples o porquê o Bitcoin é um imperativo moral. Mas antes, deixa eu te contar uma breve história. Com o tempo, todas as coisas mudam e nem percebemos. A Terra já foi desprovida de vida e hoje tem vida em abundância. Os cavalos já foram o meio de transporte mais utilizado no século XIX e avançando 100 anos no tempo, nos transportamos de um lugar a outro em uma máquina que pesa 30 toneladas e voa a 700 km por hora através dos céus. No século XX, as cabines telefônicas, popularmente conhecidas como orelhões, eram o único instrumento que tínhamos à disposição para nos comunicar com pessoas que estavam a quilômetros de distância. Mas, com o surgimento dos telefones celulares, as novas gerações nem sabem mais o que isso significa. Essas coisas parecem meio insanas à primeira vista, mas a maioria das invenções que mudam vidas tendem a ter esse efeito sobre nós. E o Bitcoin é uma daquelas coisas que pode nos ajudar a entender o quão drasticamente as coisas podem mudar com o tempo. Mas antes precisamos entender o conceito de transições de fase. Durante as transições de fase, as propriedades de algo podem mudar radicalmente. Pegue a água como exemplo. A água pode existir na condição de sólido, quando derrete se transforma em líquido, e quando chega à temperatura de 100 graus, ferve e vira gás. A mesma coisa acontece com o mundo das finanças. Este é o real, a moeda que é atualmente utilizada no Brasil. Mas, nem sempre foi essa moeda que utilizamos para fazer transações. Nossa moeda já sofreu inúmeras mudanças ao longo de sua curta história, e inevitavelmente continuará a mudar. Já tivemos como moeda o réis, o cruzeiro, o cruzado novo, e outras. Mas não é só dentro de países que essas mudanças acontecem. No comércio global, essas mudanças também ocorrem. Começamos com moeda de ouro, que depois se transformaram em pedaços de papel lastreados em ouro, até os tempos atuais, onde o pedaço de papel, conhecido como dólar americano, é literalmente lastreado em nada além de confiança. Ele simplesmente não tem valor intrínseco, como o ouro, mas sim, seu valor está no fato de as pessoas acreditarem que $1 vale $1. Nossa definição de valor é literalmente apenas números lastreados em confiança. Uma tendência natural ao longo da história, especialmente quando ocorre uma grande desvalorização de uma moeda, é as pessoas começarem a preferir métodos de pagamento alternativos, e as definições de dinheiro e moeda consequentemente podem e vão evoluir com o tempo. Após uma grande desvalorização de uma moeda, certos métodos de pagamento que não eram cogitados antes passam a se tornar opções. E é aqui que um sistema de dinheiro eletrônico que foi publicado em um artigo de 2008 pelo autor Satoshi Nakamoto pode se tornar protagonista. Eu diria que nos últimos tempos, este é um dos documentos mais importantes que já existiram, e não foi preciso centenas de páginas, gráficos e fontes para a ideia se espalhar. Apenas 9 pedaços de papel foram suficientes para dar esperança em um novo sistema desvinculado da máquina estatal, que poderia potencialmente mudar o sistema financeiro do mundo inteiro. Mas vamos imaginar por que Satoshi Nakamoto criou o Bitcoin. Em suas próprias palavras, a raiz do problema com a moeda convencional é toda a confiança necessária para fazê-la funcionar. Os bancos centrais devem ser confiáveis para não desvalorizar a moeda, mas a história das moedas fiduciárias está cheia de violações dessa confiança. O Bitcoin não é uma pessoa, não é uma empresa, não tem uma figura central, não importa quantas pessoas adotam o Bitcoin como reserva de valor. Mesmo que todos os 8 bilhões de pessoas que existem no planeta Terra optassem por usá-lo, ainda assim haverá apenas 21 milhões de Bitcoins. Não há ninguém para atuar como banco central, para ajustar o fornecimento de dinheiro à medida que a população de usuários cresce. Nesse sentido, o Bitcoin atualmente é mais subvalorizado que o metal precioso como o ouro. À medida que o número de usuários cresce e o valor por moeda aumenta, entrando em um loop de feedback positivo que eleva o valor de cotação da moeda. Mas você se lembra das transições de fase que falei anteriormente? O Bitcoin também tem fases. Com o passar do tempo, a forma como o mundo vê o Bitcoin continuou e continuará a evoluir, desde um simples conceito até se tornar uma rede eficiente de pequenos pagamentos, se transformando na moeda oficial de alguns países até se tornar o ouro digital. O Bitcoin pode profundamente mudar a forma como fazemos transações uns com os outros em todo o mundo. Desde a sua criação resultou em alguns dos maiores retornos anuais do mundo, tornando-se um dos ativos com maior capitalização de mercado em todo o mundo. A mudança é uma coisa boa, e no caso da moeda que utilizamos como reserva de valor, pode vir a ser uma medida necessária, especialmente no caso do Brasil, que já trocou de moeda inúmeras vezes. Embora o valor de mercado do Bitcoin esteja aumentando constantemente, ele ainda é insignificante se comparado com a quantidade de moeda estatal que existe no mundo. Para colocar isso em perspectiva, o valor do Bitcoin como ativo ultrapassou recentemente a marca de $1 trilhão e, embora isso possa parecer muito, na verdade não é. Para você ter ideia, o governo dos Estados Unidos, a cada ano que passa, emite mais do que essa quantia em dinheiro novo. É uma loucura quando você começa a pensar sobre isso. Para levar esse ponto mais longe, cerca de 43% de todos os dólares americanos existentes
foram impressos entre janeiro de 2020 e fevereiro de 2022, segundo o próprio Federal Reserve, o Banco Central americano. Além disso, o poder de compra do dólar caiu 97% desde 1917. Isso porque estamos falando apenas de dólares americanos. Se formos falar do nosso real, que foi lançado em 1º de julho de 1994, nossa moeda já perdeu 87,62% de seu valor. Ou seja, em apenas 29 anos de existência do real, o que você comprava com R$1.000 em 1º de julho de 94, agora você necessita de R$8.077,59 para comprar a mesma quantidade de produtos e mercadorias, segundo dados da própria calculadora do cidadão fornecida pelo Banco Central. E, sinceramente, eu tenho medo de imaginar como estarão esses números nos próximos 10 anos. O Bitcoin, porém, ainda tem muito potencial de valorização, diferentemente das moedas estatais, em que a perspectiva é apenas a desvalorização eterna. Mas para que o Bitcoin se torne uma reserva global, centenas de milhões, se não bilhões de pessoas precisarão adotá-lo. Será que essa é uma ideia tão absurda? Será que está tão distante de se concretizar? A realidade é que quase todo mundo que entende as moedas estatais e entende o que é o Bitcoin se sente como se fosse sugado por um buraco negro de ideias e entusiasmo, explicando para amigos e familiares que o Bitcoin é uma forma melhorada de dinheiro. E, consequentemente, vai ter muita gente dizendo que o Bitcoin parece um esquema de pirâmide, certo? Errado. Quando a Apple lançou seu primeiro iPhone em 2007 e todos disseram aos seus amigos e familiares para trocarem seus Blackberries por ele, isso foi um esquema de pirâmide? As mudanças tecnológicas geralmente acontecem rapidamente. 10 ou 20 anos depois, smartphones estão por toda parte que você nem percebe mais. O que importa na realidade é a qualidade do produto e a estrutura de incentivos que existe por trás. Independentemente de alguém possuir ações da Apple ou não, isso mudou o fato de que o produto em si fornecia uma proposta de valor real? Em algum momento da história, houve algum benefício direto em contar às pessoas sobre alguma inovação tecnológica? Nos esquemas de pirâmide, as pessoas que vendem o esquema geralmente são golpistas que prometem retornos enormes, e esses retornos vêm quase que exclusivamente de novos entrantes. E novas pessoas vão entrando no esquema, que continua em cascata, até que não tem mais entrantes e a pirâmide desmorona, o que não tem absolutamente nada de semelhante com o Bitcoin. Eu acredito sinceramente que a disseminação do Bitcoin acontecerá em massa quando ele for a única medida que você tiver de se proteger do sufocamento da máquina estatal em todas as suas formas. Eu acredito que quando isso acontecer, o Bitcoin vai entrar e se espalhar no boca a boca como um imperativo moral. Um tema que está sendo brilhantemente levantado nas redes sociais pelo Renato Amoedo, também conhecido como Renato 38. Mas primeiro vamos definir o que seria um imperativo moral. Imperativo moral se refere a um princípio imperioso, ou seja, algo que obriga um determinado modo de agir. E moral é uma sensação de dever que nos convida a agir de acordo com princípios universais, considerando nossas ações como um todo e não priorizando determinados grupos, como é o que tem acontecido atualmente. Políticos, por exemplo, aumentam seu próprio salário ou aumentam impostos sem nenhuma consequência. A grande realidade é que, infelizmente, o mundo está dominado por emoções, onde o que eu sinto prevalece sobre o direito do outro. Onde direitos são retirados de você todos os dias em detrimento de alguma classe de pessoas. Onde ser uma pessoa que não agrega nada para a sociedade é cada dia mais valorizado. Agora, observando toda essa situação, tudo o que tem acontecido atualmente e o que eu relatei para você neste vídeo, eu gostaria de saber sua experiência e opiniões nos comentários. E gostaria de saber também se o que você tem notado atualmente na sociedade condiz com o que foi dito nesse vídeo. Eu quero saber sua opinião se você conhece alguma ferramenta melhor que o Bitcoin para frear o peso estatal sobre nossas costas. Quero saber sua opinião nos comentários porque eu já refleti bastante e não consigo imaginar nada que possa ajudar mais do que o Bitcoin para acabar com essa caça às pessoas de bem que existe atualmente na sociedade. E servir sim como um imperativo moral, da forma como te expliquei anteriormente. Se o que foi dito nesse vídeo faz sentido para você, espero contar com sua opinião e inscrição. Irei deixar mais 2 vídeos que podem te interessar, te vejo lá.